Bom dia, alunos e alunas do Camil. Esta é mais uma da aula, a nossa aula número 11 este ano, e é a segunda aula sobre Revolução Francesa. Então, na aula passada, nós falamos dos antecedentes da Revolução, do início da Revolução e resolvemos alguns exercícios que já tinham aparecido nas PSECs. Lembrando, o tema Revolução Francesa, que inclui Napoleão e os desdobramentos, Congresso de Viena, Santa Aliança, aparecem constantemente no exame. Todo ano? Não necessariamente, mas aparecem com algumas características e a gente vai ressaltar isso nesta aula de hoje. Então, na aula passada, nós fizemos a Revolução, houve a queda da Bastilha em 14 de julho, é um marco, e agora nós estamos naquela fase chamada de Assembleia Nacional. Assembleia Nacional Constituinte, que eles vão montando a primeira Constituição francesa, e depois entramos na chamada monarquia parlamentarista, o período da monarquia constitucional, da monarquia parlamentar. Chama de monarquia constitucional, enfim. Agora, algo que é muito comum aparecer no concurso, a questão dos partidos na Assembleia. Então, na Assembleia da época da Revolução Francesa, você tinha um prédio em que você tinha como se fossem escadas, né, se abrindo, e aí havia aqueles que sentavam embaixo, aqueles que sentavam no meio, aqueles que sentavam mais acima, à direita e à esquerda, e havia as galerias onde o povo comum podia ir assistir os debates, que havia, né, muitos debates, e esses debates, né, muitas vezes quem ia assistir ficava lá vibrando, como se estivesse assistindo um jogo, né? Porque você tinha um duelo de oradores, Robespierre, Danton, Marat e outros, né, também falando, né, pelos que queriam somente reformas, não queriam mudanças mais profundas. Então você tinha aí a distribuição dentro da Assembleia. Um dos partidos, né, importantes na Assembleia, então, normalmente, nas provas aparecem os girondinos, os jacobinos e os sans-culottes, que não são partidos. A gente fala deles daqui a pouco. Então, os girondinos, eles se sentavam à direita, dentro da Assembleia. Então, à direita, na parte baixa e na parte média. O pessoal que pertencia ao Partido Girondino normalmente eram membros da nobreza e do clero que queriam reformas, então chama de nobreza e clero liberal, ou nobreza e clero reformista. E burgueses de vários tipos, mas normalmente não a mais alta burguesia, os banqueiros. Esses girondinos, eles normalmente se dividiam entre aqueles que queriam uma monarquia constitucional e aqueles que eram republicanos. Os girondinos, eles queriam reformas, mas eles não queriam uma transformação mais profunda dessa sociedade. Para eles, por exemplo, dar igualdade jurídica já era o suficiente. Dar igualdade a todos os cidadãos, dar liberdade econômica, que era uma das bandeiras importantes para eles, já era o suficiente para promover as transformações que conduziriam a França a um regime, pensando aí como os iluministas, mais racional, né, guiado pela razão. Nós temos os jacobinos. Né? Os jacobinos, eles sentavam do lado esquerdo, né? Então na parte baixa e média do lado esquerdo. Os jacobinos, eles normalmente eram os membros da pequena e da média burguesia. Então, médicos, advogados, Robespierre era advogado, né? Professores, donos de pequenos e médios negócios, havia gente que tinha ascendido aí das camadas populares, eles eram os jacobinos. Tanto os girondinos como os jacobinos, como todos esses partidos, eles normalmente tinham seus clubes políticos que se reuniam regularmente para discutir as medidas que eles achavam importantes. Então, antes de ir para a Assembleia, muitas vezes você tinha discussão de rua, discussão nos clubes políticos, e aí a coisa ia para a Assembleia. Os jacobinos eram republicanos. Então, ainda que a República não fosse uma bandeira unânime no início da Revolução, no caso dos jacobinos, era a bandeira do grupo. Então, proclamar a República.
E os jacobinos, eles estavam inspirados principalmente pelas ideias de Rousseau. Então, a igualdade, né, as reformas, elas tinham que ser mais profundas. Então, acabar com a monarquia, que não era um regime racional, promover o máximo de igualdade entre os cidadãos. Ah, de que maneira? Então, lembra que Rousseau considerava que a origem de todos os males era a propriedade privada? Então, você tinha que diminuir ao máximo as diferenças entre esses cidadãos. Os jacobinos, eles, diferentemente dos sans-culottes, eles acreditam que todos os homens do sexo masculino, fique claro, têm direito a exercer a sua cidadania. Então, eles eram a favor, por exemplo, do sufrágio, do voto universal masculino. Então, que todo cidadão pudesse votar. E como é que os girondinos pensavam a questão? Eles eram a favor do voto censitário. Então, votava quem tivesse uma determinada renda que o qualificasse, tá? Então, a ideia de voto pela renda é uma ideia que tende a excluir da participação política aqueles que são os mais pobres. E, claro, ao fazer isso, está partindo do seguinte princípio: quem é muito pobre, ou quem é assalariado, quem não tem bens, porque tem que ver qual o critério que se usa de país para país nessa época, por exemplo, não é alguém que possa pensar politicamente. Ah, foram eles que inventaram isso? Não. Se você volta lá, e vocês devem estar estudando isso em filosofia, ou vão estudar em algum momento, lá em Platão e Aristóteles, os filósofos gregos, né, eles consideravam que para que você possa pensar politicamente, você precisa ter tempo, você precisa ter tranquilidade, aquela do ócio, né, do ócio criativo. Então, se você estivesse preocupado todos os dias em ganhar o seu pão, você provavelmente não teria tempo ou condições ou tranquilidade de pensar em mais nada. Por isso que os filósofos gregos lá, na época de Atenas, eles normalmente são contra a democracia, porque permitiria que gente que não estava qualificada a participar do debate político pudesse participar. Então, essas questões não foram inventadas aí, elas não foram inventadas no contexto do capitalismo, só para a questão de, não, quem tem bens, quem não tem, a coisa tem raízes mais profundas. Por isso que a gente até já falou em algum momento, a questão do trabalho, né? Quando você coloca lá, né, vem a reforma protestante, que eles vão dizer que o trabalho é uma missão, porque dentro da perspectiva anterior, católica, com a influência grega, trabalhar era um castigo. Trabalho era o castigo de Adão. Mas vamos lá, não vou perder o foco, desculpem. Voltando, um outro partido que estava na Assembleia também, e normalmente não aparece nas provas, era o partido Cordelier. Os Cordelier, eles sentavam na parte alta. Então, perto das galerias onde você tinha a pressão popular. Era o partido mais popular. O apelido desse partido é Montanha. Então, essa história de dizer, não, então o esquerda e o direita que nós temos hoje, nos nossos dias, tem inspiração na Revolução Francesa? Tem. Mas os Cordeliers, eles são um típico partido que hoje a gente poderia associar à esquerda, tá? À esquerda política. Então, eles eram todos republicanos, eles eram aqueles que defendiam a maior igualdade possível entre os cidadãos. Eles defendiam, por exemplo, o voto das mulheres, nesse momento. Eles estavam mais próximos das camadas populares, tinham ligações mais fortes, por exemplo, com os sans-culottes. Quem são os sans-culottes que aparecem na prova? Então, normalmente aparecem na prova girondinos, jacobinos e sans-culottes. Esses três, vocês não podem esquecer quem são, de forma nenhuma. Os outros dois que estão aqui, se vocês esquecerem, provavelmente não vai fazer falta para vocês numa prova das PSECs, ok? Os sans-culottes são os trabalhadores urbanos. Então, são aqueles, né, que sans-culottes sem calças. O sujeito, ele era tão pobre que ele não tinha condições de usar, né, aquela meia por baixo, né, a meia que normalmente era feita de tecidos muito finos, e aquela sobrecalça. Então, eles usavam calças compridas pescando, né, que não eram compridas o suficiente, no momento que isso ainda não era comum. Então, eles são os sem calças, eles são aqueles que são tão pobres que não tinham nem dinheiro para se vestir na moda, né, ainda que com tecidos mais pobres. Os sans-culottes, eles são o motor aí da revolução, das mudanças da revolução. São eles que vão, por exemplo, liderar as manifestações de rua, que vão liderar os ataques à nobreza. E ataque que eu estou falando é que vai resultar em linchamento, enforcamento em praça pública.
Então, são os sans-culottes que estão armados, vão formar a Guarda Nacional, tá? Esse grupo é um grupo muito importante e é o grupo que politicamente estava mais próximo dos Cordeliers, depois eles acabam se aproximando dos jacobinos, ok? E havia um outro grupo, que era chamado de Feuillants, que sentavam na parte baixa. E aí, ó, como os sans-culottes sentavam, perdão, os Cordeliers sentavam lá em cima, e eram a montanha, os Feuillants eram o pântano. Mas ao chamar de pântano, né, era uma forma também de ofendê-los, porque eram aqueles sujeitos que não tinham convicções políticas. Então, se fosse interessante apoiar a República, eles apoiavam. Se fosse interessante para os interesses deles apoiarem a monarquia, eles apoiariam a monarquia. Então, eram principalmente a burguesia financeira, os grandes comerciantes, aqueles que eram burgueses muito ricos e que queriam, acima de tudo, defender seus interesses. Por que é bom frisar isso? O fato é que a burguesia não está, né, dizer que a burguesia está interessada só nos seus interesses. Nesse momento é um momento de mudanças sociais profundas. Então, ainda que os burgueses pudessem se interessar, né, em garantir os seus interesses, a maioria daqueles que estão envolvidos nesse processo político também estão interessados em promover mudanças que pudessem melhorar a França no geral. É claro, a proposta dos girondinos era uma, a proposta dos jacobinos era outra. Mas eles eram todos interessados em melhorar o seu país. Agora, havia segmentos dentro desses grupos que estavam interessados em encher seus bolsos. Então, aquilo que fosse melhor para eles, eles votariam, não necessariamente melhor para o país, ok? Muito bem. E aí nós temos uma questão. Então, os PSECs de 2018. Então, é uma questão relativamente recente. Eu acredito, foi a questão mais recente que eu encontrei sobre a Revolução Francesa na prova das PSECs. O barrete frígio, ou barrete da liberdade, constante na imagem acima, é uma espécie, no nosso caso está ao lado, é uma espécie de touca ou carapuça originariamente utilizada pelos moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotado na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. Assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à Revolução Francesa e que estejam ligadas à imagem acima. Então, período do terror, número 1. Segundo estado, 2. Primeiro estado, 3. Jacobinos, 4. 5. Girondinos, 6. Comitê de Salvação Pública. Ora, o período em que os jacobinos governaram a França durante a Revolução Francesa é a Convenção. Nas provas das PSECs, normalmente as questões ligadas a este período não mostram nunca que, quando começa a Convenção, estavam todos os partidos na Assembleia, tanto que você vai ter nobres como o Duque de Orleans votando pela condenação à morte do rei Luís XVI. Os jacobinos tomam o poder um tempo depois, e aí expulsam todo mundo e ficam no poder. E depois, quando os jacobinos são desalojados, voltam os girondinos, mas ainda é convenção. Então, assim, para efeito de prova das PSECs, quando vocês virem convenção escrito, vocês têm que precisam associar imediatamente a duas coisas, a não ser que a questão esteja apontando diferente. Período do terror, que é o apelido do governo jacobino, exatamente por conta do uso exagerado da guilhotina. E uma outra coisa que tem que estar associada são os jacobinos. Então, terror, convenção está associada a terror, a jacobinos e ao Comitê de Salvação Pública, que era o quê? Uma espécie de governo provisório que vai ser ocupado exatamente por aqueles principais membros do Partido Jacobino, destaque principal Robespierre, ok? Então, a resposta correta
elementos associados ao barrete frígio, que é um símbolo dessa ala mais radical da Revolução. Número 1, período do terror. Número 4, jacobinos. E número 6, Comitê de Salvação Pública. Se de repente no lugar de Comitê de Salvação Pública estivesse sans-culottes, também estaria certo, ok? O barrete frígio não está associado aos girondinos, e o segundo estado era a nobreza e o primeiro estado era o clero, ok? Vamos lá para a questão das características aí da Assembleia Nacional. Por quê? Pode aparecer uma questão que peça exatamente o que foi decidido, o que foi discutido em cada período da Revolução Francesa. Então, questões ligadas à Assembleia Nacional. A Constituição Civil do Clero. Então, você vai ter, né, a Igreja Católica, ela tem que se submeter ao Estado e todos os membros do clero, os religiosos, têm que jurar fidelidade ao Estado, como se fossem funcionários do Estado. Aqueles que se recusam são chamados de clero refratário. Antes disso, já tinham sido abolidos os privilégios da igreja e da nobreza. Então, muitas terras tinham sido desapropriadas, muitas igrejas tinham sido saqueadas, mas agora você tem o quê? A regulamentação da situação da Igreja Católica Francesa. O rei, ele é obrigado a assinar a Constituição Civil do Clero. Isso vai fazer com que muitos nobres fiquem contra Luís XVI. Né? É um momento em que o resto da nobreza, né, que corria risco, que estava na França, eles vão fugir da França. Fica muito pouca nobreza na França depois da Constituição Civil do Clero. O voto ele é masculino e censitário, já explicamos. Vai ser concedida a propriedade de terra para os camponeses. Ainda não tem os títulos da terra, mas como você desapropria terras da nobreza do clero e da igreja, essas terras são redistribuídas. Nós vamos ter a instituição, né, do princípio do laissez-faire, laissez-passer. Por quê? Porque o liberalismo econômico ele vinha também dentro do conjunto das propostas de reformas. Então, o fim do mercantilismo, o fim, por exemplo, das corporações de ofício, que vem da Idade Média. Agora, como os girondinos, né, que estão aí encabeçando boa parte dessas mudanças, muitos deles são patrões, eles têm lado, né? Eles consideram, então, que quaisquer organizações de trabalhadores elas vão ser banidas. Então, você não tem direito a essas organizações. Nós vamos ter a ameaça da primeira coligação. Então, veja, nesse momento, a França vai estar sendo invadida, então atacada no seu território. Em outras fases da Revolução Francesa, por Napoleão ele vai expandir a Revolução para além das fronteiras na França. Nesse momento, a Áustria, a Prússia são as nobrezas do entorno, né, fazem vizinhas da França, que estão tentando acabar com a Revolução com o apoio dos nobres franceses que estão no exterior, os chamados emigrados. Então, nós temos também nesse período, então, Assembleia Nacional, monarquia constitucional, a tentativa de fuga da família real. Então, há a percepção dos riscos crescentes à nobreza e à família real, e aí eles vão se disfarçar e vão tentar fugir da França para o território do Sacro Império Romano-Germânico. E um sujeito no caminho consegue reconhecer o rei por uma moeda. Então, as moedas traziam o rosto do rei, a efígie do rei. E aí aquele homem, mesmo com roupas simples, mesmo disfarçado de um burguês humilde, ele acaba sendo reconhecido como rei. E aí a família real é trazida de volta. Então eles já tinham sido tirados de Versalhes para Paris, para o Palácio das Tulherias. Eles voltam para o Palácio das Tulherias. É um momento em que a França está sendo invadida. Começa um clamor popular, né, que vai ser acirrado, principalmente por jornalistas como Marat, pelos Cordeliers, até pelos jacobinos. E os sans-culottes em armas, eles acabam pedindo o fim da monarquia. A invasão do Palácio das Tulherias, o rei e a família real fogem por muito pouco, vão parar no prédio da Assembleia Nacional e de lá eles são aprisionados no templo. O templo era um palácio, um castelo, fortaleza, construído do século XII para o século XIII pelos templários. Daí templo, ok? A ordem dos templários. E lá eles vão ficar presos. Estamos no ano de 1792
e nós vamos ter em agosto, setembro, os massacres daqueles que estavam nas prisões, tá? Bem, se o rei agora está preso, é proclamada a Primeira República e nós temos a Convenção Nacional. Então, a vitória sobre a primeira coligação, a França é invadida, a França se defende, é um momento que é composta a Marselhesa, que depois vai se tornar o hino francês, e a Marselhesa é um hino de guerra. Então, se vocês pegam a letra da Marselhesa, né, ela vai falar de sangue, ela vai falar de guerra, ela vai falar que os franceses têm que se defender porque as tropas inimigas estão invadindo e vão degolar, né, o termo égorger, né, as nossas mulheres e nossas crianças, então nós temos que nos defender, ok? Temos os massacres de setembro, que eu acabei de falar, e no ano seguinte, no início do ano seguinte, 1793, a execução do rei. E aí, é uma república, os jacobinos cada vez têm mais poder dentro da Assembleia, os Cordeliers, eles começam, né, eles continuam ali também, se juntam aos jacobinos para expulsar os girondinos. Em junho de 1793, os girondinos são expulsos da Assembleia. Os girondinos que não fogem, eles acabam sendo condenados e vão para a guilhotina. E aí a gente começa a segunda fase da Convenção Nacional. A rigor, nas provas da SPSEC, é como se só houvesse a segunda fase. Essa primeira fase, ela acaba sendo mesclada com a segunda, tá? Esta segunda fase da Convenção é que é chamada de terror. É o governo dos jacobinos. Então, primeiro, os jacobinos, eles se juntam aos Cordeliers para eliminar os girondinos, e depois os jacobinos se isolam no poder e eliminam, né? Já tinham neutralizado os seus adversários à direita e agora vão neutralizar também os seus adversários à esquerda. As principais lideranças dos Cordeliers também vão ser mortas, tá? E aí nós temos uma nova Constituição. Então, temos uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. As que normalmente aparecem na prova são, quando usam a declaração, é a primeira de 1789, não é dos jacobinos. Nós vamos ter o voto universal masculino. Nós vamos ter a abolição da escravidão nas colônias. Na França, a escravidão já tinha sido proibida e agora nas colônias também. Isso vai gerar problemas no Caribe. É quando nós vamos começar, vai ganhar força o levante no Haiti. Porque a Revolução Haitiana ela começa antes dos jacobinos. Mas quando os jacobinos decretam o fim da escravidão e estão no poder, você vai conseguir apaziguar a situação no Haiti temporariamente, inclusive vai conseguir a cooperação dos haitianos para a defesa da ilha de Santo Domingo dos espanhóis e dos britânicos que vão atacar as colônias francesas, ok? Nós vamos ter a instituição do Comitê de Salvação Pública e do Comitê de Salvação Nacional, que são dois organismos dentro desse governo jacobino. Um é um governo provisório, que vai governar efetivamente, vai cuidar das finanças, e o outro, ele tem o objetivo de detectar, por exemplo, aqueles que são os contra-revolucionários, tem o objetivo de conclamar as pessoas a cooperarem com a revolução, etc. Vai ser baixada a lei dos suspeitos, que vai permitir que qualquer um seja acusado e rapidamente condenado, porque vai ser criado o Tribunal Revolucionário e executado. É um momento em que a guilhotina vai trabalhar o tempo inteiro, ok? Teremos também a Guerra da Vendéia. O que é a Guerra da Vendéia? É uma guerra que, na verdade, é uma guerra civil de camponeses que resistem às reformas dos jacobinos. Quais reformas? Uma que vai ser importante aí, que é a questão do processo de descristianização. Então, os jacobinos, eles são iluministas, muitos deles veem a Igreja Católica como um dos pilares, né, do Antigo Regime, e como pilar do Antigo Regime tem que ser derrubado, tá? Então, você vai tentar criar uma nova revolução, uma nova religião inspirada pela razão que pudesse substituir a religião católica. Com templos, com igrejas, vai se abolir o calendário gregoriano, gregoriano de Gregório, foi um papa que encomendou o calendário que a gente usa.
E vai ser substituído por aquele calendário revolucionário cujos meses, os nomes dos meses estão ligados ao clima, Messidor, Termidor e por aí vai, tá? Os jacobinos, eles vão também reformar o ensino público, que agora vai ser laico e gratuito, vão criar a lei do máximo para tentar conter a inflação, tabelando os preços, né, principalmente aqueles que estão lá em cima, e vão fazer a reforma agrária, aí dando os títulos para os camponeses. Isso vai acalmar os camponeses da Vendéia? Não, porque eles vêm ali com velhas demandas. A questão das ofensas, né, se sentirem ofendidos pelos ataques à sua fé, mas também são camponeses que tinham sido prejudicados economicamente lá atrás, né, por um acordo entre a França e a Grã-Bretanha, acordo feito na monarquia, que permitiu a entrada de produtos industrializados ingleses e acabou quebrando a indústria doméstica rural, né, que estava nas mãos dos camponeses. O que é indústria doméstica rural? É a produção de manufaturas, é o tecido feito em casa, que acaba sendo mais caro, mais grosseiro que aquele tecido que é feito usando a maquinaria, ok? A Guerra da Vendéia, muitas vezes ela é apresentada como uma guerra em que os camponeses eles são usados pela nobreza. Os camponeses têm os seus objetivos aí próprios. O que vai acontecer nessa segunda fase da Convenção Nacional, no terror, né, é que os jacobinos eles se isolam no poder. Então, a partir do momento que o inimigo externo é derrotado, e você vê cada vez mais gente morrendo, um isolamento cada vez maior dos jacobinos, que vão, por exemplo, limitar as atividades políticas de certos grupos, proibir os clubes políticos das mulheres, por exemplo, que vão perseguir os outros partidos. E a inflação ela não vai se reduzir, a questão econômica ela não é melhorada, né, dentro da França. Os jacobinos eles acabam sendo derrubados. Então você tem aí o retorno dos girondinos, com o apoio popular no primeiro momento, isso é chamado de reação termidoriana. Julho de 1794, um momento aí em que você está no mês do termidor. Lembrando, em provas da SpaceX, normalmente você vai dizer que nesse momento já começa o diretório. Achei questões assim. Então, cuidado, né? Cuidado nesse ponto. O diretório não começa aí. Mas, a depender da questão, a depender do encaminhamento da questão, estejam atentos que pode ser que ela esteja apontando para isso. Então, os girondinos eles voltam ao poder, vão perseguir os jacobinos, vão perseguir os sans-culottes, vão limitar a participação política popular. Então, vamos lá. SpaceX 2005, uma questão mais antiga. A Revolução Francesa foi a culminância de vários processos revolucionários e também a mais importante revolução ocorrida em toda a história mundial contemporânea, com exceção da Revolução Russa. Ela representou uma ruptura estrutural. A burguesia, alijada do poder político pela aristocracia, se insurgiu, tornando-se senhora do Estado. Okay? Durante a Revolução Francesa, houve um período que foi o mais radical da Revolução. Então, o mais radical da Revolução. Cerca de 42 mil pessoas acusadas de alta traição foram guilhotinadas a mando de Robespierre, que era, a rigor, quem chefiava o governo. Este episódio faz alusão ao período do grupo de direita? Não. Diretório? Não. Embora durante o diretório a guilhotina trabalhou muito. Terror? Chegamos à resposta. Ok? Então, normalmente, a convenção vai aparecer nas questões associadas aos jacobinos e somente a eles, pelo menos nas SpaceX. Outra questão, essa de 2012. A execução de Luís XVI, em janeiro de 1793, abalou a nobreza europeia. Simples, se você mata um rei, você pode matar todos os reis. Então, é por isso que abalou a nobreza. No interior da França, eclodiram revoltas, uma delas a da Vendéia. No exterior, formou-se a primeira coligação europeia. A França foi novamente invadida. Teve início, então, o período do terror, que se estenderia até julho de 1794. O período do terror, caracterizado pela radicalização do processo revolucionário, ocorreu durante a fase monarquia constitucional? Não. Diretório? E era dirigida pelos girondinos? Também não. A Assembleia Legislativa nem tem essa fase. A Assembleia Nacional Constituinte? Não. Porque a Assembleia Nacional Constituinte ela é anterior e ela foi orientada pelos girondinos? Mais ou menos. Convenção Nacional?
e era liderada por jacobinos. Agora, quando você se refere ao terror, usa esse termo terror, você está falando do governo jacobino. Aí não há discussão, tá? Bem, chegamos à última fase desse primeiro período da Revolução Francesa. Lembrando, falamos na aula passada, falamos na BNCC, o nosso programa está considerando que Napoleão também é Revolução Francesa. Não está separando Revolução Francesa de Era Napoleônica. Então tenham isso em mente também. O Diretório. A rigor, o Diretório começa em 1995. Desculpem. A rigor, o Diretório começa em 1795 e segue até 1799. Nas provas da SPSEC, pelo que eu vi de questões, eles jogam o começo do Diretório para o momento em que assumem o poder os girondinos. Ok? Nós temos a reversão das reformas do período jacobino com uma nova Constituição. Por quê? Os jacobinos queriam o máximo de igualdade possível. Os girondinos já entendiam que o exercício da política não poderia ser estendido a todos os cidadãos do sexo masculino. Então, o voto retorna a ser censitário. Curiosamente, eles não voltam atrás na questão da escravidão. Eles são iluministas. Os princípios iluministas normalmente condenam a escravidão. Rousseau condena a escravidão. E como a escravidão já estava abolida, então eles vão evitar mexer nisso. Nós vamos ter a revalidação dos títulos de propriedade da terra. Então os camponeses não perdem sua terra. Nós temos uma nova moeda, o franco. Então até então você tinha títulos títulos que tinham valor de moeda, que correspondiam à terra e a outros bens, que eram as cinhantes, que eram títulos emitidos pelo Estado e que acabavam perdendo valor muito rápido. Então agora você vai criar uma nova moeda e tentar equilibrar as finanças, que estavam muito mal, desde o início antes da Revolução já estavam, a Revolução até esse momento não tinha conseguido sanear a economia francesa. Vai ser criado o Conselho dos 500, o Conselho dos Anciãos. Então nós temos duas assembleias, uma eleita pelo voto censitário, a outra indicada, que é o Conselho dos Anciãos, e o Diretório, que também é um grupo indicado. Então você tem uma estrutura de poder que ela tem pouquíssima influência direta da população que vota. Quando eu dei aula da BNCC, eu fiz a comparação com Esparta, em que você tem duas assembleias. Você tem a assembleia de todos os espartanos, e aí que todos os cidadãos acima de 30 anos poderiam participar, nesse caso a assembleia eleita, e você tem o Conselho dos Anciãos, o Conselho dos Anciãos, que eram os velhos, que acabavam sendo indicados principalmente por serem velhos, nesse caso velhos e ricos. E você tem aí esse conselho indicando a instância superior, os mais velhos, aqueles que têm mais experiência, indicando os éforos, no caso lá de Esparta, aqueles sujeitos que estariam aí meio que norteando o funcionamento da cidade, checando o rigor moral. Nesse caso, você vai ter o Diretório. Um fato marcante do período do Diretório vai ser a Conspiração dos Iguais, que é um movimento de um grupo liderado pelo Graco Babeuf. Graco é um apelido por causa dos irmãos Graco, romanos, que queriam fazer aquelas leis beneficiando a população comum, beneficiando os ex-soldados, etc. Isso em 1796. O Graco Babeuf, ele defendia o fim da propriedade privada. Ele é considerado um precursor dos comunistas. Então, aquele sujeito que vai estar pensando, como Rousseau falou, a propriedade como a origem de todos os males, então a propriedade, no caso do Babeuf, tinha que ser eliminada. Só que durante o Diretório você cria uma rede policial muito forte. Então você vai descobrir a conspiração, alguém denuncia, você vai prender todos os cabeças da conspiração e eles serão executados, e a partir de então você vai reforçar a censura. Ainda assim, ela não era absoluta. Você tem muita crítica a este governo, e as críticas são inflação alta, acusações de corrupção, e é um governo frágil, porque dentro ele é ameaçado por aqueles que estão excluídos da participação política. Então, a massa de populares que foi jogada para fora, não pode mais votar, etc. E eles têm medo de uma restauração monárquica. E aí vai ser formada uma segunda coligação, então estados que vão se lançar contra a França. Esse estado ameaçado,
vai começar a buscar alguém que possa simbolizar a unidade. E é nesse contexto que aparece Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão era um jovem general, muito jovem, menos de 30 anos, tinha sido vitorioso nos combates, era considerado um sujeito muito popular, era amado pelos seus soldados por conta da atitude que ele tinha em relação às suas tropas, de compartilhar as piores condições que os seus soldados compartilhavam, de ser visto lá muito próximo dos seus soldados, quando outros generais muitas vezes se mantinham à distância. E aí, Napoleão se casa com a mulher certa, que tem os contatos certos, e os banqueiros que vão patrocinar, né, o governo de Napoleão começam a perceber que, de repente, é interessante que esse sujeito esteja ali no governo como um símbolo de união. Está chegando ao final o diretório e Napoleão chega ao poder com 3 apoios. O apoio desses banqueiros, dessa burguesia financeira, dessa elite política e também do exército. Vamos lá. É a última questão para fechar a prova. A aula. A prova não. A Revolução Francesa teve início em 1789. Neste processo, letra A, Assembleia Nacional Constituinte, questão de 2014, representando interesses das classes populares, foi responsável por abolir a escravidão. Foi a Assembleia Nacional Constituinte que aboliu a escravidão? Não, foram os jacobinos. Então, foi na Convenção. Letra B. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror. Foram os girondinos que deram início ao período do terror? Não. O diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo apoio dos jacobinos. O diretório não foi instituído depois que os jacobinos foram expulsos do governo? Então, está errado. Letra D. O 18 de Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses dos burgueses na França. Napoleão chegou ao poder no golpe de 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799. Letra E. Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha? Não. O que teve a Assembleia Nacional é a primeira fase. Então, a resposta é D. O golpe que leva Napoleão ao poder. Então, na próxima aula, nós terminamos a Revolução Francesa com Napoleão e a questão do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Usem o fórum, façam os exercícios que estão disponíveis ou deem uma olhada, são os exercícios que a gente está usando em aula. Espero que vocês se saiam bem na prova que vai ser essa semana ou na semana que vem e que não é a nossa ainda, que é a A4. Tchau, tchau.